como é que foi? A gente falou um pouquinho aqui, passou um pouquinho do seu currículo, né, a sua formação, mas como foi a sua chegada ao Flamengo? E como o Rafa falou, você chegou em 2006, e ali, aquele período de 2006, você vai poder até contar um pouco desses bastidores, como você encontrou o clube naquele momento. O Flamengo vinha tinha passado por um processo de impeachment em 2002, né, teve mandato tampão, primeiro tampão do presidente do Conselho Deliberativo, depois teve o Elinho, o Elinho que a gente fala, o Hélio Ferraz, e até a chegada do Márcio Braga, que, não sei se eu tô errado, né, se eu colocar dessa forma, que eu acho que ali o Flamengo começou a voltar a ser protagonista nacional, né, que a gente ganha a Copa do Brasil e tal, em 2006, volta pra Libertadores, né, a gente comemorava, né, disputar a Libertadores, a gente comemorava ganhar, é impressionante. Libertadores qualquer dia, tamo aí. Qualquer dia. Então como é que o Márcio Braga descobriu o Ricardo Henningsen? Cara, essa é uma longa história que eu vou tentar encurtar aqui, cara. Eu venho originalmente do mercado financeiro, bolsa de valores, né? E em um determinado momento eu era analista de bolsa, então eu era aquele maluco que diz... Ficar com aqueles telefones aqui assim, né? Compra... Mas eu era o analista, o cara que vai lá, olha o balanço, olha a perspectiva. Aquele pessoal que fica com o telefone é o quê? Aquele operador. Operador. Então, assim, eu era o cara que dizia, olha... acho que Vale tá barata, compra Vale, vende Petrobras, etc. Enfim, ia lá na empresa, visitava, pegava as informações, fazia projeção e aí fazia o cálculo se o preço da ação estava caro ou barato, etc. E eu trabalhava isso moleque, né? Numa gestora de fundos, de investidores profissionais. Alguns dos meus clientes eram fundos de pensão. E esses fundos começaram a investir em negócios diferentes, né? Um setor de entretenimento, estava começando o boom da internet, enfim. Ninguém sabia avaliar isso, né? Porque isso tem uma quantidade... Porque são marcas que têm muito intangível relacionado... Não é a mesma coisa que fazer um plano de negócio de uma indústria siderúrgica, da Companhia Siderúrgica Nacional, que eu fui lá. Enfim, você tem... É um negócio maduro, que está aí, o mesmo modelo de negócio há 40 anos, né? E aí, então, eu tive que me especializar em avaliação econômica de ativos intangíveis, marca, patente, essas coisas, né? E aí, o Opportunity procurou o Flamengo, 98, se eu não me engano. O Opportunity, vocês provavelmente não vão lembrar, o Opportunity tinha fechado com o Bahia. O Bahia virou Bahia S.A. E o banco comprou os direitos comerciais todos do Bahia por 20 anos, enfim, etc. E fez uma proposta para o Flamengo. E na época, a gente tinha uma pessoa que nos atendia, né? Que era às vezes, a gente atendia essa pessoa, porque essa pessoa ela tinha uma gestora que lidava com fundos de pensão, e que era, curiosamente, o então vice-presidente de administração da gestão Kleber Leite, Edmundo dos Santos Silva, famoso Edmundo dos Santos Silva. E o Edmundo, então, alguém falou assim, cara, como é que a gente vai fazer para saber se essa proposta do Opportunity é boa ou é ruim? Quanto vale a marca Flamengo? Ele falou, eu conheço o pessoal que faz isso para os fundos, faz esse tipo de avaliação, vou botar vocês em contato. E aí a gente fizemos uma proposta para fazer a avaliação e fizemos uma avaliação. Eu tenho até um print que saiu no meu PDG lá. Tá no PDG. Deu falando lá, dando uma entrevista, acho que na Gazeta Mercantil, foi no Globo, sobre o valor da marca Flamengo, né? E a gente fez o estudo, fez a conta, era um negócio que ninguém fazia. Depois, com o estudo do Flamengo, os outros clubes procuraram. Então, eu fiz Atlético Paranaense, fiz Vitória da Bahia, fiz Grêmio... fiz vários clubes de futebol e, cara, gente, isso é uma época que não tinha, hoje em dia você tem o Rodrigo Capello, tem o Amir Somoza, nessa época não tinha ninguém, enfim, não tinha especialização nenhuma, na imprensa, né? Cara, eu queria ter dados da Europa, por sorte, quando eu fui fazer o trabalho do Flamengo, 3 meses antes, a Deloitte lançou o Futebol Money League 1, deve estar acho que já está no 30, enfim, e aí eu tinha dados dos clubes europeus. E aí a gente fez o trabalho, as pessoas gostaram do trabalho, a avaliação que a gente fez foi um valor muito mais alto do que o Opportunity estava oferecendo, e aí não saiu o negócio, graças a Deus, como o rubro-negro, teria sido um negócio terrível para o Flamengo. E a empresa ficou conhecida, e eu, como era
o chefe da equipe que fez, eu fiquei particularmente conhecido, e esse trabalho ele foi apresentado para várias pessoas, inclusive representantes na época da oposição, e o representante da época da oposição era o Márcio. E aí ele me conheceu, gostou muito do trabalho, manteve contato durante o tempo, etc. E quando ele, então, assumiu a presidência do Flamengo, ele me convidou para ajudar, primeiro como voluntário, depois ele queria que eu ficasse em tempo integral, e aí eu virei diretor executivo de marketing no clube. Então foi assim, uma forma bem improvável, né, do mercado financeiro para o marketing esportivo. E o que era o marketing do Flamengo em 2005? Aí? Cara, o departamento era um departamento com, sei lá, 10 pessoas, incluindo eu e a secretária. Então Era tudo mato. Era um departamento com pouca gente, muita gente jovem, nova, muita gente talentosa. Eu vejo as pessoas estão hoje, que passaram por lá, estão muito bem sucedidas, quase todas elas, algumas famosas até, né? Você tem o Rafael Cota, que foi meu estagiário lá. Você tem o Gabriel Skriner, do futebol, que começou como assistente do Luiz Fernando Pozzi, que era o gerente de patrocínio, que hoje é diretor da Dentsu no Brasil, uma das maiores agências de marketing do mundo. Você tinha a Leila Monteiro, que depois foi, até pouco tempo atrás, ela era gerente de marketing do Fluminense. Você tinha a Thalita Chalub, que hoje tem a sua própria empresa de licenciamento, foi minha funcionária lá também. Então tinha uma galera boa pra caramba, né? O pessoal, o Fernando Mora, uma turma que era uma turma muito jovem, pequena. A gente tinha que cobrar o córner, cada um tinha que cobrar o córner e correr para a área para cabecear. Mas a estrutura era essa mesmo, enfim. Acho que eu não sei como é exatamente, detalhadamente, a estrutura do marketing no Flamengo hoje, mas eu tenho a impressão que hoje tem mais gente fazendo rede social no clube do que a gente tinha em todo o departamento de marketing. Então, te respondendo, era uma estrutura bem enxuta, bem pequena, e a gente tinha que fazer absolutamente tudo. A gente apanhou bastante, eu apanhei muito no primeiro ano, especialmente, porque eu estava vindo do mercado financeiro e estava vindo da iniciativa privada, vamos dizer assim. A lógica dentro de um clube de futebol é completamente diferente. Então, até aprender a como fazer as coisas andar, eu levei pelo menos um ano. Então, o primeiro ano foi bem ruim, mas graças a Deus foi melhorando, e o último ano eu acho que foi excepcional.